Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Vamos continuar a leitura do Diário de Santa Faustina. Nós paramos no parágrafo 136. Antes de dar sequência, te convido a um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtém de mim a graça de trabalhar com espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção e com desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta de que deverei dar, do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos, tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação ao patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Bom, parágrafo 136 do Diário de Santa Faustina. Jesus me fez conhecer que, embora eu concordasse... Perdão, vou voltar aqui que o PDF deu um pequeno problema. Jesus me fez conhecer que, embora eu não concordasse com isso, poderia me salvar sem que diminuíssem as graças que me concedia, continuando até com a mesma íntima união comigo, de tal forma que, mesmo sem a minha adesão a este sacrifício, não diminuiria a generosidade de Deus. E o Senhor me deu a conhecer que todo o mistério dependia de mim, da minha vontade, da minha voluntária aceitação deste sacrifício com toda a consciência da minha mente. Neste ato voluntário e consciente reside todo o poder e valor diante de sua majestade inconcebível. Sentia que Deus estava guardando a minha palavra, o meu consentimento. Então o meu espírito mergulhou no Senhor e disse: fazei de mim o que vos aprouver, submeto-me à vossa vontade. A vossa santa vontade, de hoje em diante, será o meu alimento. Serei fiel às vossas exigências, com o auxílio da vossa graça. Fazei de mim o que quiserdes, suplico-vos, Senhor, permanecei comigo em cada momento da minha vida. Parágrafo 137. Neste momento, quando consenti neste sacrifício de toda a minha vontade e coração, a presença de Deus me transpassou de um lado a outro. A minha alma mergulhou em Deus e fui inundada de tanta felicidade que nem em parte posso descrevê-la. Sentia que Sua Majestade me envolvia. Unia-me com Deus de uma maneira estranha. Via o grande agrado que Deus tem por mim. O meu espírito, por sua vez, mergulhou nele. Consciente desta união com Deus, sinto que sou amada de maneira especial e eu, da minha parte, amo com toda a força da minha alma. Ocorreu um grande segredo nessa adoração. Um segredo entre mim e o Senhor. Parecia-me que ia morrer de amor só de ver o seu olhar. Falava muito com o Senhor, mas sem palavras, e o Senhor me disse: és a delícia do meu coração, de hoje em diante, tudo que fizerdes, mesmo o mais insignificante, será agradável aos meus olhos. Nesse momento, senti-me consagrada. O invólucro do corpo é o mesmo, mas a minha alma estava alterada, pois agora nela habitava Deus com toda a sua predileção.
E isso não é uma mera sensação, mas uma realidade consciente que nada pode obscurecer. Um grande mistério realizou-se entre mim e Deus. Parágrafo 138. A coragem e a força permaneceram na minha alma. Quando saí da adoração, olhei com tranquilidade para tudo aquilo que antes tanto temia. Foi logo no corredor que deparei com um grande sofrimento e humilhação da parte de uma pessoa. Aceitei-o com submissão à vontade superior e recolhi-me profundamente no sacratíssimo coração de Jesus, dando-lhe a conhecer que estou pronta para o que me havia oferecido. O sofrimento parecia brotar debaixo da terra. Até a própria Madre Margarida admirava-se disso. As outras deixam passar muitas coisas, porque realmente não vale a pena prestar atenção nisso, mas a mim não deixam passar nada. Toda palavra analisada, tudo passo observando. Vou voltar aqui. Porque realmente não vale a pena prestar atenção nisso, mas a mim não deixam passar nada. Toda palavra analisada, todo passo observado. Das irmãs me disse a irmã que se prepare para receber a pequena cruz que a aguarda da parte da Madre Superiora. Tenho tanta pena da irmã e eu alegro-me que isso em minha alma e já há muito tempo estou pronta para isso. Quando viu a minha coragem, ficou muito surpreendida. Sei agora que a alma por si só não pode muito, mas com Deus tudo pode. Eis do que é capaz a graça de Deus. Poucas são as almas que estão sempre atentas às inspirações de Deus, e menos ainda as que estão dispostas a segui-las fielmente. Parágrafo 139. Contudo, a alma fiel a Deus não é capaz de discernir por si só as suas inspirações. Deve submetê-las ao controle de um sacerdote muito instruído e sábio. E é bom que delas desconfie enquanto não se certificar. Não confie nessas inspirações e em todas as mais altas graças, porque pode expor-se a grandes prejuízos. Embora a alma possa de imediato distinguir as aspirações falsas das inspirações de Deus, deve tomar cuidado, porque há muitas coisas incertas. Deus gosta e se alegra quando a alma não crê nele apenas por ele mesmo, porque o ama, é prudente, questiona e busca ajuda, ela mesma a fim de verificar se é realmente Deus que está agindo nela. E tendo-se convencido através de um sábio confessor, deve então ficar em paz e entregar-se a Deus de acordo com a sua orientação. Isso é de acordo com a orientação do confessor. Parágrafo 140. O amor puro é capaz de grandes ações e não se deixa abater por dificuldades ou contrariedades. Se assim como o amor é forte, apesar das grandes dificuldades, também é perseverante na vida monótona, diária, penosa. A alma que ama sabe que para ser agradável a Deus, uma só coisa é necessária. Isto é, fazer mesmo as mínimas coisas por amor, por grande amor. Amor e sempre amor. O amor puro nunca se engana, pois está admiravelmente cheio de luz e não fará nada que possa desagradar a Deus. É engenhoso em praticar o que é mais agradável a Deus e ninguém o supera. Fica feliz quando pode aniquilar-se e se consumir como oblação pura. Quanto mais dá de si, tanto maior é sua felicidade. Mas também ninguém sabe pressentir os perigos de tão longe como ele. Sabe como desmascarar e sabe com quem está lidando. Parágrafo 141. Mas os meus tormentos já estão chegando ao fim. O Senhor está me dando a ajuda prometida, vejo-a em 2 sacerdotes, isto é, em Frei András e Padre Sopoco.
No retiro, antes dos votos perpétuos, pela primeira vez, fui tranquilizada inteiramente. E mais tarde fui conduzida nessa mesma direção pelo padre Sopoco, que aqui cumpriu-se a promessa do Senhor. Parágrafo 142. Quando fui tranquilizada e instruída sobre a maneira de como proceder nestes caminhos, o meu espírito alegrou-se no Senhor, e parecia-me que não estava andando, mas correndo. As minhas asas abriram-se para o voo e comecei a elevar-me até o próprio sol abrasador. E não hei de descer antes de repousar naquele em que a minha alma mergulhou para sempre. Abandonei-me inteiramente à influência da graça. Quão grandes são as profundezas em que Deus desce na minha alma. Não recuo nem resisto, mas mergulho nele, como no meu único tesouro. Sou uma só com o Senhor, o abismo entre nós, Criador e criatura, como que desapareceu. Por alguns dias a minha alma ficou como que em êxtase contínuo. A presença de Deus não me abandonava por um momento sequer, e a minha alma permanecia numa contínua e amorosa união com o Senhor. Contudo, isso não me impedia de cumprir as minhas obrigações. Sentia que estava transformada em amor, toda incendiada, mas sem prejuízo. Continuamente estava absorta em Deus, que me atraía a si com tanta força e vigor que, por vezes, nem me dava conta de estar na terra. Durante muito tempo eu havia impedido a ação da graça de Deus e tinha medo dela, mas agora o próprio Deus, através do Frei András, afastou todos os obstáculos. O meu espírito voltou-se para o sol e floresceu em suas chamas para ele apenas, já não compreendendo. Interrompe e começa um novo pensamento em outro parágrafo. Parágrafo 143. Desperdicei muitas graças de Deus, pois sempre temia que fosse ilusão, embora Deus me atraísse a si com tanta força que muitas vezes não tinha condições de me opor à sua graça. Quando me via de repente mergulhada nele, mesmo que quisesse inquietar-me, não podia, tão grande era a paz que Jesus me concedia. E então ouvi na alma essas palavras: para que fiqueis tranquila de que sou eu o autor de todas essas exigências, eu te concederei uma paz tão profunda que, ainda que quisesses inquietar-se e ficar assustada, não estaria em teu poder fazê-lo, pois o amor inundará a tua alma até o ponto de te esqueceres de ti mesma. Mais tarde, Jesus deu-me um outro sacerdote, diante do qual mandou que eu abrisse a minha alma. Embora a princípio fizesse com um pouco de hesitação, uma severa admoestação de Jesus produziu na minha alma profunda humildade. Sob a direção desse sacerdote, a minha alma progredia rapidamente no amor a Deus e muitos desejos do Senhor foram concretizados exteriormente. Muitas vezes ficava refletindo sobre a coragem e a profunda humildade desse sacerdote. Parágrafo 145. Oh, como é miserável a minha alma que desperdiçou tantas graças! Eu fugia de Deus e ele me perseguia com suas graças. Na maior parte das vezes recebia graças divinas, quanto menos a esperava. Mas desde o momento em que o Senhor me deu um diretor espiritual, sou mais fiel à graça. Graças ao diretor espiritual e à sua vigilância sobre a minha alma, conheci o que é a direção espiritual e como Jesus a considera. Jesus me repreendia pela menor falta e fazia-me sentir que ele mesmo julgava as coisas que eu apresento ao confessor, e toda falta contra ele atinge a mim mesmo. Quando a minha alma, sob sua direção, começou a sentir um profundo recolhimento e uma profunda paz, frequentemente ouvia na minha alma estas palavras: fortifica-te para o combate, várias vezes repetida. Jesus me dá a conhecer com frequência o que lhe desagrada na minha alma
e muitas vezes censurou-me por coisas aparentemente tão insignificantes que, no entanto, tinham grande importância. Admoestava-me e exercitava-me como um mestre. Por vários anos foi ele mesmo quem me educou até o momento em que me deu um diretor espiritual. Anteriormente, era ele próprio quem me dava a conhecer o que eu não compreendia, e agora manda que pergunte tudo ao confessor e muitas vezes diz-me assim: eu te responderei pela boca dele, fica tranquila. Ainda não me aconteceu de ter recebido uma resposta contrária ao que o Senhor exigia de mim e que eu apresentava ao diretor espiritual. Algumas vezes acontece que Jesus primeiro me recomenda certas coisas e ninguém sabe disso. E quando me aproximo do confessionário, o sacerdote recomenda-me exatamente o mesmo. Contudo, isso não acontece com muita frequência. Quando por muito tempo a alma recebia muitas luzes e inspirações, e depois que os confessores a confirmaram na paz, tranquilizando-a quanto à origem delas, se o seu amor é grande, em tal caso Jesus lhe dá a conhecer que é tempo de pôr em prática o que recebeu. A alma reconhece que o Senhor conta com ela e esse conhecimento lhe dá forças. Ela sabe que, para ser fiel, muitas vezes terá que se expor a diversas dificuldades, mas ela confia em Deus e, graças a essa confiança, chega até onde Ele a chama. As dificuldades não a assustam, são para ela como o pão de cada dia. Absolutamente não a assustam nem a intimidam, tal como o cavaleiro, estando continuamente em luta, não se assusta com o estrondo dos canhões. Está longe de assustar-se, mas presta atenção para saber de que lado o inimigo o ataca, a fim de conseguir a vitória. Não faz nada às cegas, mas investiga, reflete profundamente e, não contando consigo mesma, reza com fervor e pede o conselho de cavalheiros experientes e sábios, e, assim procedendo, consegue quase sempre vencer. Porém, há ataques nos quais a alma não tem tempo nem de refletir, nem de pedir conselho, nem para mais nada. Nesse caso, tem de travar uma luta de vida ou morte. Algumas vezes é bom refugiar-se na chaga do coração de Jesus, não respondendo nem mesmo uma palavra. Só por esse ato o inimigo já está vencido. Em tempo de paz, a alma se esforça da mesma forma que durante a luta. Deve exercitar-se e muito, porque do contrário não alcançará a vitória. Considera o tempo da paz como o tempo de preparação para a vitória. A alma deve estar sempre alerta. Vigilância, mais uma vez, vigilância. A alma que reflete recebe muita luz. A alma distraída expõe-se à queda e não deve admirar-se quando cai. Ó Espírito Divino, guia da alma, sábio é aquele a quem exercitais. Mas para que o Espírito Divino possa agir na alma, é preciso silêncio e recolhimento. Bom, vamos parar por aqui. No próximo vídeo eu continuo no parágrafo 146 e vou inspirar então nessa última frase, né, para que o Espírito Divino possa agir interiormente. O Divino Espírito Santo, é preciso silêncio e recolhimento. Que saibamos fazer e executar essas coisas, o silêncio e o recolhimento, para que possamos identificar a voz de Deus e, principalmente, receber a luz do que Ele quer que cumpramos em nome dEle nesta vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Deixe seu like, compartilhe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.